Olá, meu nome é João Victor de Mello, sou aluno de Mecânica Integrada do sétimo período e também sou estudante pesquisador do biênio 2019-2020. Hoje, irei apresentar a metodologia e os resultados do meu plano de atividades que foram orientados por Heber Cláudio Nunes Silva. Antes de descrever a metodologia e os objetivos do meu trabalho, eu irei pontuar algumas questões importantes que tornam a minha pesquisa socialmente importante. Conservar alimentos sempre foi de grande importância para a humanidade, e ao longo do tempo, esses métodos de conservação foram se tornando cada vez mais eficazes, chegando até os populares métodos por refrigeração que, como descrito por Leonardo, permitem o aumento da vida útil dos alimentos devido à diminuição de suas atividades enzimáticas. Estes métodos de refrigeração precisam de energia elétrica para funcionar, impedindo a sua utilização por comunidades mais pobres que não têm infraestrutura elétrica. Isso impede de maneira veemente o seu desenvolvimento tecnológico e econômico, como descrito por Nascimento, pois para ele a disponibilidade de eletricidade está ligada veementemente ao desenvolvimento social. Para este problema de disponibilidade energética, o motor gerador a diesel surge como uma solução viável, pois ele é um equipamento que apresenta uma certa acessibilidade, um grande potencial para produzir energia, muitas vezes suprindo até as necessidades de uma casa inteira, e apresentando um combustível acessível, que é o diesel. Além dele, há também a sua alternativa vegetal, que, como descrito por Barroso, é uma solução ecológica, pois produz menos gases do efeito estufa durante a sua queima no motor. Então, este presente trabalho tem como objetivo desenvolver a mistura B80, que é uma mistura combustível que apresenta 80% biodiesel e 20% diesel, além de analisar o seu impacto ambiental se realmente o biodiesel é um combustível que diminui as suas emissões de gases do efeito estufa, utilizar corpos de prova como uma bancada de teste e outros equipamentos mecânicos para testar a real potência do motor se ele realmente produz muita energia, e também criar uma simulação virtual que idealiza o funcionamento do motor gerador acoplado ao sistema de refrigeração. Agora eu vou apresentar a metodologia da pesquisa, ou seja, como nós idealizamos as atividades e realizamos essas atividades durante o biênio 2019-2020. A primeira atividade a ser realizada na pesquisa foram os experimentos com motor gerador para testar a eficácia da mistura B80. Primeiro, fizemos a mistura combustível com a proporção de 80% biodiesel e 20% diesel. Depois, colocamos esta mistura para ser consumida pelo motor gerador durante os experimentos. O motor apresenta a potência de 6.300 watts e a sua tensão de saída é bivolt, ou seja, engloba as duas voltagens presentes no sistema elétrico brasileiro. Para a coleta dos dados, utilizou-se um tacômetro para medir a rotação do motor durante o consumo do combustível, um medidor de vibrações e uma câmara termográfica para medir a temperatura dos diferentes pontos do gerador durante a queima da mistura de B80. Cada teste durou 1 hora, com um intervalo de 15 minutos entre cada medição, para que fossem visualizadas as mudanças dos dados coletados durante o tempo e as interferências do ambiente nas medições. Além disso, foi idealizada a bancada de testes, construída através de lâmpadas, para testar a real potência do motor gerador, a potência de 6.300 watts que eu comentei anteriormente. As lâmpadas utilizadas foram as lâmpadas halógenas de tungstênio, que têm uma potência de 300 watts, e as lâmpadas de vapor de mercúrio, que têm uma potência de 400 watts. Além de teste, foram escolhidos dois modelos de corpos de prova para testar a real potência do motor gerador. Estes corpos de prova foram 3 equipamentos mecânicos, um compressor a ar e 2 motores elétricos. Estes corpos de prova foram escolhidos por sua praticidade, pois eles já são equipamentos prontos, não precisam ser construídos, possibilitando a sua utilização durante a pesquisa. Agora, depois de finalizar a metodologia, depois de terminar as atividades de 2 semestres de pesquisa, vamos entrar nos resultados alcançados pelos testes com motor gerador e pela bancada de testes. Esta tabela apresenta os dados obtidos com as experiências do motor gerador, as experiências com a mistura B80 e também faz uma comparação com o diesel puro e o biodiesel puro. É importante ressaltar que todos os três combustíveis não apresentam uma grande variação de temperatura. Eles apresentam uma variação muito grande de vibração, mas este dado ele depende da superfície onde foi colocado o motor gerador. Não é um dado muito importante. Porém, algo que se destaca é o consumo médio entre os combustíveis. Você percebe uma variação muito grande entre o diesel puro e o biodiesel puro. E esta variação de consumo entre o diesel e o biodiesel puro foi de quase 200 ml por hora, que se você pensar que o motor gerador vai funcionar por
horas e horas a fio, é uma perca de combustível considerável se comparado com o diesel. Esse grande consumo do biodiesel é explicado por Fiorese. Ela explica que o biodiesel tem um menor poder calorífico, ou seja, ele tem uma menor energia de combustão, e dentro do motor vai precisar de mais combustível queimando para que ele funcione de uma maneira equivalente ao diesel comum. Porém, quando se compara a mistura B80 com o diesel puro, não há uma grande variação no consumo médio, assim como foi apreciado pelo biodiesel puro. Isto é explicado por Castellanelli, que alega que o biodiesel, caso seja misturado com o diesel comum, acaba por preservar boas características de performance e consumo, validando a eficácia da mistura B80. Ou seja, o biodiesel em misturas com o diesel é sim uma alternativa eficaz ao diesel comum, diesel puro, pois ele apresenta sua pegada ecológica, diminuindo os gases do efeito estufa durante a sua queima no motor gerador, e também apresenta uma diferença mínima de performance, caso, como explicado, seja misturado em alguma proporção de diesel comum. Além do motor gerador, também foi avaliada a performance apresentada pelas lâmpadas necessárias para a construção bancária de testes. Utilizando o uso da câmara termográfica, percebeu-se que apenas uma única lâmpada apresentava um aquecimento elevadíssimo, chegando a ultrapassar até mesmo os 270 graus Celsius. Isso é descrito por passos, referenciando a famosa lei de Joule, que explica que um resistor, no caso as lâmpadas, apresenta um aquecimento quando são submetidos à passagem de corrente elétrica, ou seja, quando há o processo de ionização dos gases dentro das lâmpadas. Para solucionar o problema do aquecimento, idealizou-se um sistema de refrigeração a ar movido a ventoinhas para diminuir a temperatura das lâmpadas. Porém, houve uma preocupação com o resfriamento uniforme, pois caso a superfície de vidro apresentasse temperaturas diferentes, áreas mais quentes poderiam apresentar uma maior dilatação, possibilitando o rompimento do material. Porém, quando estávamos trabalhando com a idealização do bancário de teste e trabalhando também com os desenhos da bancada, da produção do material, a obtenção da madeira, dos fios, enfim, a OMS declarou o estado de pandemia do novo coronavírus, ou seja, tivemos que parar com todos os testes, com todos os experimentos, porque não podíamos nos encontrar devido ao isolamento social. Durante este período, nós idealizamos os corpos de prova que foram descritos na metodologia, porém, o estado de pandemia não cessou, nós não pudemos continuar com os experimentos e a pesquisa teve resultados inconclusivos porque não conseguimos continuar com os nossos experimentos. Os testes pararam na bancada de testes e não conseguimos concluir a pesquisa. As conclusões obtidas com a pesquisa foram que a mistura B80, 80% biodiesel e 20% diesel, é sim eficaz, é possível sim utilizar ela em motor gerador sem grandes perdas de performance se comparado com o diesel puro. As lâmpadas cogitadas para a bancada de testes apresentaram um aquecimento muito elevado, impossibilitando a sua utilização em larga escala, porque acabaria rompendo todas as lâmpadas de tanto aquecimento, de tanto calor que elas geram. E a pandemia do novo coronavírus acabou cessando os nossos testes, cessando os nossos experimentos e parando com a pesquisa durante os 6 meses. Ou seja, não conseguimos concluir com os resultados prescritos no nosso plano de atividades. Aqui estão todas as referências utilizadas durante a apresentação deste trabalho. E eu, como estudante pesquisador, agradeço ao meu orientador Eber por me proporcionar o envolvimento com a pesquisa acadêmica durante esses 2 semestres de iniciação científica. Também agradeço aos presentes interlocutores por me cederem a oportunidade da apresentação do meu trabalho durante o biênio 2019-2020. Muito obrigado.